Olá, minha gente. Então, tudo certo? Então, viva. Pessoal, vamos resolver uma questão de gráficos de cinemática escalar. Tema forte, hein? Vamos lá para a lousa. Muito bem, tá aí. Leia comigo. Dois móveis partem simultaneamente de um mesmo ponto e suas velocidades estão representadas no mesmo gráfico a seguir. A diferença entre as distâncias percorridas pelos dois móveis nos 30 segundos é a diferença entre as distâncias percorridas pelos dois móveis nos 30 segundos, ou seja, de 0 até 30, certo? Muito bem. Pessoal, olha para mim aqui. O gráfico velocidade versus tempo, ele permite dois cálculos. A tangente, que dá o valor numérico da aceleração escalar, e a área, que dá o valor numérico da variação de espaço. E é isso que eu quero, a variação de espaço. Por quê? Porque se você observar, e eu quero que você olhe com muito cuidado, tanto para A como para B, os móveis eles não mudam de sentido, porque as velocidades são o tempo inteiro no mesmo quadrante, se preferir. As velocidades elas não mudam de sinal, são sempre positivas, tanto para A como para B. Isso quer dizer que esses móveis se movimentaram no mesmo sentido. Se preferir, o movimento dos dois móveis foi sempre progressivo. E daí que quando o móvel não muda de sentido, a distância percorrida coincide com a variação de espaço. Então, se eu calcular a variação de espaço sofrida pelo móvel A de 0 a 30 segundos, a variação de espaço sofrida pelo móvel B de 0 a 30 segundos, eu tenho a distância percorrida por cada um deles. Como eu quero a diferença entre essas distâncias, basta fazer também a diferença entre as variações de espaço. Calma que você vai entender com mais cuidado aqui. Olha o que eu estou te falando. Eu poderia fazer a conta, pessoal, aqui na figura original, tá? Mas ela ficaria muito poluída e acredito que você teria dificuldade ou não tanta facilidade de visualizar. Como eu estou numa aula e quero que você entenda tudo com muito detalhe, eu preferi separar os gráficos de A e B aqui embaixo, ó. Eu separei, aqui estão, mas são exatamente os mesmos gráficos, tá? Para A e para B. Então vamos lá. Qual é a propriedade que eu vou usar para esses dois gráficos? Eu vou usar aqui no gráfico velocidade versus tempo, certo? No gráfico velocidade versus tempo, para esse gráfico, o ΔS, a variação de espaço, é numericamente a área. É essa propriedade que eu vou usar, tá bom? Tanto para A como para B. Como eu quero nos 30 segundos, de 0 a 30, ó, início e fim, vamos lá, vamos marcar a área. A área, gente, é sempre compreendida entre o gráfico e o eixo dos tempos. Então eu vou marcar a área para o primeiro gráfico, para A, tá aqui, é a área desse triângulo, certo? A área do móvel A. E aqui vou marcar a área para B, é de 0, de novo, de 0 até 30, a área sempre compreendida entre o gráfico e o eixo dos tempos. Então seria a área desse trapézio, a área para o móvel B, certo? De novo, no gráfico velocidade versus tempo, o ΔS, se preferir o deslocamento escalar ou ainda a variação de espaço, é numericamente a área. Então, vamos calcular a variação de espaço sofrida por cada móvel. Para o ΔS fica numericamente, peraí, deixa eu organizar melhor aqui para você. O ΔS para A fica numericamente a área A, tá? Que eu estou chamando AA. Vai, o ΔS é um triângulo cuja base é 30 e a altura é 12. Veja também que eu tenho a velocidade em metro por segundo e o tempo em segundos. Isso quer dizer que eu vou encontrar o deslocamento em metro, tá? Muito bem. A área do triângulo, base 30. Altura 12 sobre 2. Base vezes altura sobre 2. 12 por 2, 6. O ΔS para A vai ser 30 vezes 6, 180 metros, certo? A variação de espaço para o móvel A, 180 metros. Depois eu falo da distância percorrida. Agora vamos para B. O ΔS para B é numericamente essa área que eu chamei AB, certo? É um trapézio, base maior é 30, base menor vai de 15 a 30, dá 15, e a altura dá 8, certo? A área do trapézio, base maior mais base menor vezes altura sobre 2. A área do trapézio vai base maior mais base menor vezes altura sobre 2, certo? Então a base maior 30,
a base menor de 15 a 30, 15, altura de 0 a 8, 8, sobre 2. 8 por 2 dá 4. O delta SB será, atenção, 45 vezes 4, 180 metros também. 180 metros também. Agora veja, volta aqui no gráfico para eu te explicar. Como a velocidade foi sempre positiva, olha para A primeiro. Veja que ela ocupou sempre esse quadrante, o movimento foi sempre progressivo, isso quer dizer que A não mudou de sentido. O mesmo para B, a velocidade foi sempre positiva, observe que ela ocupou sempre esse quadrante, o movimento foi sempre progressivo. Olha para aqui em cima, importante, ó. Distância percorrida nem sempre coincide com a variação de espaço. Se mudar de sentido entre os instantes que você considera, você tem que separar o que ele se deslocou no sentido e depois somar o módulo com o que ele se deslocou no sentido contrário. Você entende isso? Que se ele mudar de sentido, se a velocidade mudar de sinal, para você calcular a distância percorrida, você tem que separar os ΔS no sentido e no sentido contrário. Mas nesse caso, esses móveis não mudaram de sentido. Então a distância percorrida coincide com o ΔS. A distância percorrida pelo móvel A vai ser 180 metros, a distância percorrida pelo móvel B vai ser 180 metros, e ele quer a diferença entre essas distâncias percorridas. Quanto vai dar? 0, concorda? Vem aqui para a lousa, de novo. Vem aqui. Não mudou de sentido? Então a distância percorrida de A coincide com o ΔS de A, 180 metros. Não mudou de sentido? A distância percorrida por B coincide com o ΔS de B, 180 metros. Logo, a diferença entre as distâncias percorridas, que eu estou chamando aqui de Dzão, vai ser o que A percorreu menos o que B percorreu. Na verdade, seria o maior menos o menor, mas como aqui são iguais as distâncias, você pode escrever tanto dA menos dB, como dB menos dA. 180 menos 180, a diferença entre as distâncias percorridas vai ser 0. Eles percorreram nesse intervalo de tempo a mesma distância, portanto, a diferença é nula. Vamos procurar o gabarito? Vamos lá devagarzinho, vamos subir devagarzinho. Qual vai ser o gabarito? Gabarito, então, 0, gabarito, letra A. Tá aí, pessoal. Deu para entender bem? Muito bem, então, propriedade do gráfico V versus T que eu usei. O ΔS é numericamente a área. O ΔS é sempre igual à distância percorrida? Não, cuidado. Cuidado, porque se entre os instantes que você considera acontecer uma mudança de sentido do movimento, você tem que separar o que ele percorreu no sentido e somar com o módulo do que ele percorreu no sentido contrário. Só que aqui as velocidades não mudaram de sinal. Os móveis estão, os dois, A e B, sempre em movimento progressivo. Logo, o ΔS coincide com a distância percorrida. A percorreu 180 metros, B percorreu 180 metros, logo a diferença entre as distâncias percorridas é 0, portanto está aí, gabarito letra A. Eu desejo a você um excelente estudo, deixo também um forte abraço, até a nossa próxima aula.